Bora. Vamos fazer aqui agora a análise de Gavin Tucker versus Justin James. Vamos ouvir aqui a análise do nosso Capitão Carisma e também do Caio Valândia. A Barbie, o Gavin Tucker tá vindo aí de vitória sobre o Choi. Eu não vou ousar falar o primeiro nome dele. Barbie é atleta que estreou recentemente no UFC, né? Tá fazendo sua terceira luta. O que já dá pra gente ver desse atleta aí? O que você espera dele? Ele que... Barbie já conheceu ele pessoalmente, né, Barbie? Bom, aí tem uma pegadinha, porque na verdade ele não estreou recentemente no UFC. Ele é só incrivelmente inativo, sabe? E eu vou comentar um pouco a respeito disso, mas sim, eu conheci o Gavin Tucker quando eu fui na Tristar, no Canadá. Um cara extremamente legal. E uma coisa que vale constar, que foi uma coisa que eu falei pra ele na época e que ele não me escutou, é que ele tem que descer de categoria. Ele é minúsculo pros pesos penas. Ele é um pouco mais baixo do que eu, e eu tô medindo 1,74, 1,75, sabe? Ele não deveria estar lutando nas 66 quilos, e ele sofre com desvantagem de tamanho. Quando ele estreou no UFC, já foi contra um cara maior do que ele, que era o Sam Cecília, mas ali tinha uma diferença tão estupenda de categoria, de técnica, que nem contou. O Sam Cecília não conseguiu achar ele no octógono. Então, vou só falar um pouquinho a respeito do Gavin. Eu acho que ele, fundamentalmente, ele deve ser dos melhores lutadores que estão fora do top 15 hoje. Eu acho que tudo que ele faz é muito correto. Eu acho que ele chuta bem, eu acho que ele troca bem, eu acho que os socos dele ele faz com a técnica correta do boxe, ele tem bons chutes frontais, ele tem bons chutes baixos, a movimentação dele é extremamente acelerada. Na primeira luta dele até fizeram comparações com o Dominick Cruz, troca de base muito bem, e mostrou na última luta também que tem muita entrada de queda muito boa, com bom timing, boa técnica, um bom jogo no clinch e um bom jogo por cima, tanto passando a guarda quanto atacando com finalizações. Não tem um ground and pound lá muito agressivo. Agora, quais são as questões? Para começar, vamos falar da diferença de tamanho dele. Ele tem 3 lutas no UFC, sendo uma derrota e 2 vitórias. Todas as lutas dele deram angústia de ver por conta da diferença de tamanho. A luta dele, a única derrota que ele tem, que foi contra o Rick Glenn, foi a pior. Se eu não me engano, aí acho que todos os rounds poderiam ser 10-8. Eu acho que nas regras atuais ele teria perdido por 30-23 se bobear. Eu acho que o terceiro round poderia inclusive ter sido 10-7, porque foi um caso de um cara muito maior, muito mais forte. O Rick Glenn acertou um knockdown logo no início da luta, e aí ele ficou o resto da luta toda usando trabalho de clinch, fazendo trabalho no solo com ground and pound, e aí o peso dele tava fazendo uma diferença absurda. Ele quedava o Gavin Tucker como se fosse uma criança, sabe? Uma diferença de força realmente muito cretina, e que fez a diferença. Uma diferença que fez a diferença. Mas aí o que aconteceu? Conheci ele lá pelos idos de 2018 e falei: bichão, você vai descer de categoria, não vai? Ele, não, vou descer, já estou me preparando para lutar no peso galo. E ele, de fato, chegou até uma luta casada no peso galo contra o Andre Soukhamthath, mas essa luta foi cancelada. Aí quando eu vejo, ele tá pegando aí o último adversário dele, que eu me esqueci da nacionalidade, e eu não quero ofender ninguém, mas que também era um cara que tinha mais de 10 centímetros além dele, sabe? E foi uma luta que você vê que, do ponto de vista técnico, ela não deveria nem ser parelha. O Gavin era superior em todas as áreas, só que ele estava tendo dificuldade com um oponente muito maior e muito mais forte do que ele. E agora o Gavin tá indo aí lutar contra um cara que não só lutou bem recentemente, mas que nocauteou um lutador que já lutou até entre os meio-médios, sabe? Então, eu estou realmente tenso com essa luta, mas o Gavin é isso aí que a gente falou. Ele é um cara extremamente técnico em basicamente todas as áreas, tem bons fundamentos no jiu-jitsu, no wrestling, a trocação dele muito sólida, uma movimentação muito boa, mas só que ele luta uma vez por ano, no máximo. Inatividade conta. Eu nem digo assim, quando ele estreou eu até quis chamar ele de meu garoto, mas só que aí já se passaram 4 anos, ele tá com 34 anos e fez 3 lutas. Eu não tenho nem como fazer isso mais, porque já passou da idade. E esse aí é o Gavin Tucker. Do outro lado, a gente tem aí o Justin James. Vai estrear no UFC em junho desse ano, tem pouco tempo, né? Caramba, não vai ter nem um mês. Venceu aí o Francis Camacho
com um nocaute no primeiro round e vai estar fazendo a sua segunda luta já no UFC. O que deu pra ver dele, Bab? Já dá pra gente desenhar alguma coisa? É um atleta bem experimentado, tá vindo aí pro UFC agora. O que a gente pode esperar aí do Justin James? Deu para ver que ele teve muita determinação para começar em pegar essa luta de última hora, mas também ele entrou com muita vontade, muita agressividade, trabalhando golpe sem parar em cima do Franco Camacho, gancho de esquerda, muito versátil, que ele trabalhou bem tanto no contragolpe quanto atacando, e foi o golpe que derrubou o Franco Camacho. Não sei se na verdade se derrubou, só fez ele sentir, mas foi o golpe que fez a diferença na luta. Ele acertou vezes consecutivas em cima ali do oponente, e a respeito do que a gente já tinha pesquisado dele antes, ele é um cara que trabalha realmente nessa pressão, tem bom poder de nocaute, queda bem, trabalha bem por cima. Ele se dá mal contra oponentes que tem uma vantagem de altura e envergadura em cima dele, aí ele não consegue quedas muito bem, ele não consegue encurtar a distância bem para trabalhar, mas só que definitivamente é um lutador agressivo, é um lutador que tem um bom boxe, apesar que eu acho que, assim, honestamente falando, eu me assustei com a vitória dele em cima do Franco Camacho. Eu achei que seria uma luta bem tranquila para o Camacho. Então eu fico realmente meio duvidoso ainda a respeito do nível do Justin James, porque, querendo ou não, apesar dele ter todo o mérito no mundo por ter entrado lá e deitado o oponente em 40 segundos, não sei quanto tempo a luta durou, um nocaute em poucos segundos não é o tipo de luta que você consegue tirar muita informação a respeito das qualidades técnicas do lutador, sabe? Então, ele tem qualidades técnicas, ele é competitivo, ele já era muito competitivo em eventos fora do UFC, e tem uma bela vitória aí no UFC. Eu só não sei como que ele vai segurar a onda e aí nadando em águas mais profundas dentro do evento. Caião, como é que você vê essa luta aí, e para quem vai ser o palpite? Bom, o Tucker é um cara que ele tem uma boa movimentação, ele sabe bater e sair. Ele é um cara que é bastante inativo. Ele fez 2 lutas em 2018. Se eu não me engano, perdão, ele fez 2 em 2017. Nenhuma luta em 2018. Fez uma luta em 2019 no final do ano. E tá todo esse tempo sem lutar novamente. Ou seja, para alguém nessa categoria, normalmente a inatividade ela pesa. Mas ela pesa muito mais quando você é um atleta de uma dessas categorias mais baixas. Por quê? Porque essas categorias, elas demandam muita velocidade. São lutas que costumam ser em alta voltagem a maioria do tempo. Você precisa estar na ponta dos cascos para bater, sair, para ir e voltar, para quedar, levantar. É uma valência de jogo muito maior do que em categorias um pouco mais pesadas. E estar ativo é um ponto-chave para você ser competitivo nessas categorias. Eu acho que é complicado pro Tucker, porque, primeiro de tudo, ele já é pequeno. Se eu não me engano, essa luta vai ser nos leves ou vai ser nos penas? Só pra gente poder... Vai ser nos penas. O James vai estar baixando. Só que, mesmo o James baixando, ele é bem maior do que o Tucker, e ele é fisicamente mais forte. A gente já viu que o Tucker ele não se dá muito bem quando a diferença física entre ele e o adversário é grande. Óbvio que a gente sempre fala que não adianta você ter todas as valências técnicas apuradíssimas se no momento em que você precisa trocar força com o seu adversário, existe uma disparidade grande. As pessoas tendem a ter aquele pensamento de que a técnica simples e pura sobrepõe a força. E não é assim que funciona. Na vida real, no mundo em que a gente vive, um atleta que tem noções técnicas, mas ele dispõe de uma força totalmente desproporcional ao adversário dele, ele tende a sobrepor a deficiência técnica. E o James, para mim, ele é o que a galera na gringa costuma chamar de brawler. Eu vou utilizar o modo inglês desnecessário aqui, só para a gente poder colocar. O que é um brawler? Brawler a gente traduziria aqui para o português para basicamente um brigador. É um cara que vai para cima, de peito aberto, trocando porrada, tem um boxe alinhado, só que ele é um cara que costuma entrar para matar ou morrer. Ele já foi nocauteado antes na carreira nesse ímpeto de ir para cima, mostrar tudo o que ele tem e em algum momento dar uma brecha para ser nocauteado. Eu não acho que essa seja a luta em que isso vai acontecer.
O Tucker, ele não tem uma mão tão pesada, ele pode se valer da movimentação. Só que é complicado você se valer de muita movimentação estando inativo e contra um cara que tem condição física de estar em cima de você o tempo todo. E quando ele estiver em cima, ele está exercendo uma pressão muito maior. Se a gente estivesse falando de atletas fisicamente compatíveis, eu acharia o Tucker um cara favorito. Só que o James, ele tá mais ativo. Ele é um cara que já enfrentou caras maiores. Ele é um cara grande, é um cara que bate forte, bate pesado. E eu acho que apesar de todo o Tucker ser mais polido, eu acho que isso chega a ser até um mismatch pro Tucker. Porque ele está vindo de uma inatividade grande e vai enfrentar um cara que lutou há menos de 1 mês e meio e que fisicamente é um verdadeiro touro. Eu, infelizmente, apesar de gostar de ver o Tucker lutar, eu vou de Justin James. Concorda com o Caio e Babi? Como é que vai sua análise aí? Vai pachecar de novo? Clubista. Não, o Caio é um ateu. O Caio é um ateu. Eu jamais concordarei com o Caio. Mas, falando sinceramente aqui, eu concordo com muito do que ele disse. Porque eu realmente acho que, apesar de não ter uma diferença muito grande em questão de altura, a diferença de caixa é muito grande. É um cara que já chegou a competir entre os meio-médios, baixando para os penas, para lutar contra um pena que deveria estar lutando entre os galos, sabe? Então, se você extrapolar, tem uma diferença de 3 categorias aí. Claro que você tem que extrapolar e não vamos fazer isso. Mas eu acho que tem uma diferença técnica muito grande a respeito dessa luta. Eu acho que o Tucker tem mais valência em todas as áreas. Mas é bem isso que o Caio falou. Um caso só rapidinho aqui para eu contar é a respeito do Roger Gracie, que todo mundo fala, jiu-jitsu, arte suave, coisa e tal, mais forte vencendo mais fraco. Eu lembro de uma declaração do Robert Drysdale, que é um faixa preta de altíssimo nível também, falando que o Roger Gracie era tão absurdamente forte que ele conseguiu pegar a manga do kimono novo do Drysdale e rasgar assim. Então você vê que o cara, para estar no alto nível, ele precisa ser estupidamente forte no grappling. Não tem condição de você ser fraco e ainda conseguir fazer quedas valerem. Você pode ter toda a técnica do mundo. Se o cara consegue te levantar e jogar para o outro lado, ele vai ter superioridade ali no quesito, sabe? E eu acho que o Tucker vai sentir isso. Ele vai sentir dificuldade. Mas só que pra mim, vamos dizer, o jogo dele é realmente trabalhar a queda, pelo menos a princípio, conter o ímpeto do Justin James, porque apesar do Tucker ser mais técnico na trocação, se sobrar uma mão boba ali, que como muitas vezes sobra, até porque contra um cara que tem a trocação acelerada igual o Justin James tem, vai ser vala. É uma diferença de categoria, uma diferença de tamanho e peso, de capacidade de absorção e de punch muito grande. Então, pro Tucker, ele tem que fazer um jogo mais metódico, ele tem que ir pra queda, ele tem que trabalhar por cima, ele tem que cansar o adversário, para então poder colocar o seu estilo de trocação. E tipo assim, já foi uma coisa que eu achei afetiva de se assistir na última luta, eu acho que essa aí não vai mudar absolutamente nada. Mas como eu fiz na última luta do Gavin, eu vou apostar nele aqui, também por pachequismo, mas também porque eu acho que as valências técnicas dele são muito boas e eu nunca gosto de apostar no cara que tem só uma questão de mão pesada aí para competir. Eu acho que se a luta se estender, a tendência é que o Gavin domine, a não ser que ele realmente sofra danos demais e acabe cedendo aí, como foi na luta dele contra o Rick Lane. Mas meu palpite vai nele, me julguem aí, seus ateus desgraçados. Eu estou apostando no cara que é cabuloso tecnicamente e não no cara que vai só exibir uma mão pesada. E vale constar também que eu não sei quanto a respeito do peso que o Justin James tá, mas ele tá baixando de categoria, tendo lutado entre os pesos leves, tipo 1 mês atrás. Isso é uma coisa que pode afetar a performance dele. E eu estou contando com isso. É aqui que são os pachecos mesmo. Seu Capitão Carisma sabe, entendeu? É isso aí, o Babi tá saindo pior do que a encomenda. Mas enfim, tá aqui a análise dos nossos analistas. Se vocês concordam com eles aí, deixa um comentário. Se discordam também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. E senta o dedo no like aí para fortalecer aqui o nosso canal. E até a nossa próxima análise.